Mateus capítulo 10, versículo 1. Posso ler? Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Deu-lhes quê? Não ouvi. Deu-lhes quê? Informação? Deu-lhes quê? Mensagem? Deu-lhes quê? Olha no irmão que está ao teu lado, diga: hoje é daqueles dias que Jesus fala 2 palavras e faz 1000 milagres. Alguém está dizendo glória a Deus? Deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Versículo 8. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. De graça recebeste. Pode tomar teu assento na presença de Deus, aplaudindo o mistério do Eterno. E nós sabemos que a face de Deus é a revelação da sua santidade no meio do seu povo. E a mão de Deus é a revelação da sua operação no meio do seu povo. Quando Deus revela a sua face, Deus nos leva a nos posicionarmos no verdadeiro sentido e original da nossa essência. Qual é a essência original do homem? Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A essência do homem é viver no átrio de Deus. O átrio de Deus é o centro do seu coração como adoração e rendimento a Ele. E a isto como centro do coração, adoração e rendimento, João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Importa aqueles que o adorem, o busquem, adorem e busquem em Espírito e em verdade. O que é adorar em Espírito? A adoração no Espírito é a verdadeira revelação de quem é Deus. A adoração em verdade é o verdadeiro compromisso de quem nós somos em Deus. Isto é, pela justificação, os nossos pecados foram aplacados. Isto é, a ira de Deus acalmou-se e aplacou os nossos pecados na cruz. João 19, 30. E então, quando os nossos pecados foram aplacados na cruz, nós fomos justificados dos pecados. E ao alcançarmos a justificação, entramos no novo processo que é a santificação, a pureza interior, aquilo que nós vivemos hoje. 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 ao versículo 16. E neste processo da santificação, hoje somos regenerados, aceitamos um ser como pessoa, vivendo em nós, casando-se com o nosso espírito, e assim torna-se um só espírito. Esse ser chama-se Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade divina, que nos revela a verdadeira vontade de Deus. 1 de João capítulo 5, no seu versículo 7, são 3 os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E esse mesmo ser, nós vimos a sua revelação na Trindade divina, no complemento do batismo de Jesus. Enquanto João viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O último Cordeiro que já não permite matar mais outros. O último Cordeiro que deixa a liberdade para os cabritos se tornarem alimento para os homens e não matança para cobertura de pecado. O último Cordeiro que deixa os animais soltos e ele se torna um bode boi, de cabeça de boi, mas de expressão de leão, com capacidade de águia na divindade e com personificação de homem, porque se fez carne. Alguém pode dizer amém? Alguém diga obrigado, Jesus. Alguém aplaude a Jesus por isso? Alguém diga aleluia. Eu pensei que alguém disse aleluia.
Diga obrigado, Jesus. Diga, eu não sou homem normal. Eu sou anormal. Olha, deixa eu te dizer algo claro. Você não é normal. Normalizam-te porque você aceitou a ciência e teologia que te fez crescer para seres o que és hoje. Mas na essência divina você é espírito. E espírito não tem barreira. O espírito não tem barreira. O espírito não tem barreira. Somos limitados por ação por causa do corpo que veio do pó da terra. Mas somos ilimitados pelo espírito. Por isso quando você dorme, o teu espírito não dorme. É o corpo que dorme. É o corpo que descansa. Estou a falar para alguém que é espírito, que a vida dele nunca mais será a mesma. Alguém diga aleluia. Diga, eu sou espírito. Eu não sou normal. A doença não me domina. A pobreza não me domina. A desgraça não me domina. Retrocesso não me domina. Diga, o retrocesso não me domina. Estagnação não me domina. Toda palavra lançada contra a minha vida acabou. Não tem efeito. Não tem efeito. Toda maldição lançada contra a minha vida não tem efeito. Não tem efeito. O meu espírito cresce. O meu espírito cresce. Meu espírito cresce. Eu pensei que alguém está batendo palma forte. Só sei que hoje é teu dia. Só sei que hoje é teu. Não importa o tamanho da multidão. O posicionamento de Bartimeu chama a atenção de Jesus. Eu sei que hoje é o teu. Hoje é o teu. Enquanto a multidão chama Jesus o carpinteiro, a posição de Bartimeu chama Jesus o quê? Filho de Davi. Enquanto a multidão chama Jesus pelo nome dos seus pais, Bartimeu chama Jesus pelo nome da sua origem, pelo nome da sua revelação. Jesus não gosta dos nomes, gosta da revelação. Um dia Jesus estava assim com Pedro, João, Tiago, os discípulos. Disse para ele, o que é que as pessoas dizem quem eu sou? Então começaram a chamar nomes. Uns dizem que tu és Elias, nome de Elias. Uns dizem que tu és Jeremias, nome de Jeremias. Uns dizem que tu és profeta, titologia. E olhou para Pedro, e tu, o que é que as pessoas dizem que eu sou? Mestre, tu és o Cristo. Cristo já não é um nome, é uma revelação por causa da unção. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E tu és Pedro, sobre esta pedra. Qual pedra? A revelação que falaste agora. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra. Senta, senta. Olha no irmão que está te olhando, diga para ele, não é sobre os nomes, é sobre a revelação. Pergunta para ele, qual é a tua revelação? Qual é a revelação da tua vida? Diga para ele, está feito. Aplaude. Alguém está aplaudindo? Eu pensei que alguém está aplaudindo. Alguém aplaude a Jesus, aplaude. Esse aplauso deve incomodar os teus inimigos. É o som do teu testemunho. Olha assim nas tuas mãos.
Diga aos meus inimigos: estão na palma das minhas mãos. Aplaude agora para você ver. Diga aleluia! Diga aleluia! Diga obrigado, Jesus. Sim. Então hoje é esse dia onde a graça que se esconde na tua vida sai. Se tem ministério, sai. Todo talento, sai. Todo dom, tudo que edifica o corpo de Cristo, hoje deve fazer o quê? E deixa eu te dizer uma coisa. Assim que as graças estão a se manifestar na tua vida, não te baixes diante de ninguém. Não te baixes. Até mesmo na consagração, quem te consagra é Deus. Mas levanta um homem para te confirmar. Sim, porque a consagração é separação no pensamento e propósito de Deus para a expressão no físico. Sim, essa separação, quem te consagra é quem? Deus. Não é isso? Jeremias capítulo 1, versículo 5 ao versículo 6, não é isto? Alguém está aqui, diga aleluia. Diga obrigado, Jesus. Não é isso? Êxodo capítulo 30, versículo 30, não é isso? Alguém diga obrigado, Jesus. Diga Deus é bom. Diga Satanás não presta. Sim, e quando nós somos consagrados para o sacerdócio, equipamento de Deus como delegação divina para sermos embaixadores, representantes de Deus na terra. Esse equipamento de Deus, quando Deus nos equipa, Ele nos capacita primeiro o entendimento. O nosso entendimento, a nossa consciência. A nossa consciência é o cérebro do nosso espírito. Aquilo que consegue arquitetar, consegue ver do que o natural não consegue ver. Por isso Deus fala através da nossa consciência para informar na nossa mente a revelação de quem nós somos. A consciência fala na mente, a mente fala no corpo e o corpo age na terra. É desta forma que acontece com as coisas do espírito. Por isso, quando Deus nos separa, saiba que você está selado por Deus. Não importa quem é o teu inimigo. A consagração de Deus é mais potente do que o azeite derramado pelos homens. A consagração de Deus é mais potente do que o apontar do dedo dos homens como confirmação na terra. Alguns são levantados por causa do esquema da amizade, aproximação. Outros são confirmados por causa da revelação daquilo que ele carrega e do que ele é no espírito. Uns por causa de amigos, por causa de grupinhos. Então são selecionados. E a seleção de Deus não é por causa de amizade, por causa de relacionamento, não. Relacionamento entre os homens não é mais forte do que aliança com Deus. Aliança com Deus é propósito, é vida, é sangue. E sangue é alma. Alma é testamento. Testamento é profundidade. Pés firme na disciplina é fundamento como raiz naquilo que delegaste como doutrina e princípio na tua vida. E quem tem princípios e doutrina na sua vida tem fidelidade, portal de Deus para a permanência daquilo que colocou no teu espírito. Fidelidade. E quando há fidelidade, há crescimento, desenvolvimento. A graça explode, a unção se manifesta e cresce. Quando você toca nas pessoas, as pessoas alcançam alguma coisa de Deus. Quando você fala nas pessoas, as coisas acontecem de acordo com o decreto da tua palavra, porque Deus não faz envergonhar os seus servos. Quando tens aliança com Deus, não importa o tempo de crise no teu ministério, a aliança fala na escuridão e na luz. A aliança fala em todos os tempos. Não importa o nível da tua dificuldade,
A andança de Eliseu sem carro não determina pobreza. Sim, é escola da grandeza. Mesmo na escola da grandeza, ele conseguiu falar palavra para quem não nascia. Isto é aliança. Quem tem aliança consegue trazer do espírito para o natural, do sobrenatural para o natural. Quem tem aliança nunca será envergonhado. Quem tem aliança prospera no cenáculo e fora do cenáculo. Prospera na sinagoga e fora da sinagoga. Sim, na praça Jesus cura, no cenáculo Jesus cura, na sinagoga Jesus cura, na rua Jesus cura, ao beira do mar Jesus cura, na montanha Jesus cura. Eu não sei se alguém está entendendo o que eu estou a dizer. Alguém está a dizer aleluia? Diga obrigado, Jesus. Diga ao irmão que está ao teu lado, você é uma bênção. Diga, a maldição está cancelada. Fala bem, a maldição está cancelada. Diga vitória. 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 Diga aleluia. Alguém está aqui? Eu sei que alguns neopentecostais, alguns pentecostais, algumas pessoas tradicionais não creem na impactação, não creem na transmissão de unção. Sim, alguns creem na transmissão de doença, mas não creem na transmissão de poder. Alguém está aqui para dizer amém? Diga obrigado, Jesus. Diga, Deus é bom. Sim, creem naquilo que o diabo consegue transferir para os outros, mas não creem naquilo que Deus pode transferir para os outros. Mas eu não sei como é possível você crer no que o diabo faz e desgraça e não crer naquilo que Deus faz e agracia as pessoas. Como é possível você crer na torre de Babel, confusão das línguas, e não crer na cruz de Jesus da ponte e ligação da igreja? Como é possível você crer em algo que traz separação, dissensão, e não crer em algo que traz harmonia e comunhão? Atos 2, 42 a 44. Como é possível você crer naquilo que Satanás faz e não crer naquilo que Deus faz? E deixa eu te dizer, podemos não ter defesa sobre o evangelho que nós pronunciamos, se auto-intitulando como defesa desse evangelho. Não, Deus não precisa se defender, evangelho não precisa se defender. Evangelho em si é a própria defesa sem mesmo falar, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E a melhor forma de fazermos ou de falarmos é fazer. Quando nos reprovam na fala, vão nos aceitar nos sinais. Quando nos reprovam na fala, vão nos aceitar na demonstração. Eu não sei se alguém está dizendo amém. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Por isso pode ser difícil estudar o que Jesus ensina. Pode ser difícil estudar o que Jesus demonstra. Pode ser difícil aceitar o que Jesus é Deus. Mas não tens outra saída. Você não tem outra saída. Questiona na adição, não questiona o resultado da mesma, porque o resultado é a prova da soma, o resultado é a prova da multiplicação, o resultado é a prova da divisão, o resultado é a prova da subtração. As 4 operações inversas da matemática é o resultado que prova a soma ou adição ou subtração ou divisão ou multiplicação. O resultado prova. Podem apontar e dizer, vão perguntar para ele se ele é enviado por Deus ou do diabo, porque também um dia João Batista não pensou na revelação que ele falou antes do batismo de Jesus, mas pensou na pressão que ele tinha enquanto estava na cadeia. Enviou e disse, vão perguntar se ele é o Cristo ou esperamos por outro. Jesus não fala quando lhe questionam sobre a operação. Prova para ver
verem que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz: Jesus pegou e começou a curar. Disse: vão para João, digam que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado as boas notícias. Chegou o tempo que a geração em Angola pode questionar, pode duvidar. Vamos trazer provas vivas que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você não crê no que nós ensinamos, vai aceitar o resultado que nós manifestamos. Por isso existe um caminho específico de Deus para assim manifestar o que nós carregamos. E deixa eu te dizer uma coisa, coloca no teu coração. Todo conhecimento tem a sua dimensão. Diga ao irmão que está ao teu lado: todo conhecimento tem a sua dimensão. Alguém está aqui? Ok. A vida, a escola da vida nos ensina o processo. Nos ensina o quê? Nos ensina o quê? O processo. Ninguém que estuda a pré-iniciação aprenderá assunto do médio ou da universidade. Cada classe é uma dimensão de escolaridade a ser alcançada. E de acordo com aquela classe tem o seu tipo de conhecimento. Para quem estuda informática, engenharia informática, ou mesmo está a fazer informática no médio, ele, quando entra no sistema de estrutura, arquitetura do computador, a leitura é binária de tudo que entra, 0 e 1, 1, 0. Então, ele, quando estuda o sistema alfanumérico, ele, ao sair do ensino de base, ele sabe que a letra A é letra A, a letra B é letra A. Mas quando ele entra no sistema de estrutura, arquitetura do computador, ele começa a aprender que a letra A também é 1, 0. Significa que naquela classe é uma dimensão de conhecimento que a outra classe não pode ouvir. E todo mundo tem domínio quando se dedica na classe em que ele está. Nunca pega uma águia para lutar com peixe, ou para lutar com, como é que é? Serpente na terra. A serpente vai lhe vencer. Por quê? Porque no domínio da terra a serpente é maior do que a águia. Mas quando a águia pegar a serpente e lhe levar no domínio aéreo, a serpente perde direção. Você domina aquilo que se caracteriza contigo. O conhecimento da tua classe, pela disposição e entrega do teu coração, você vai dominar aquela dimensão. Por isso eu estou a te dizer aqui, nem toda pessoa que chama heresia para os ensinos dos outros, aquilo é heresia, é porque não faz parte da dimensão daquela pessoa que reprovou. Eu não sei se alguém está dizendo amém. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Para alguns, a vara se tornar serpente é magia, mas para Moisés é dimensão. Nunca rejeita algo que você tem prova que Deus é que falou contigo.
Por causa da negação das pessoas. Porque quando Deus visitou a tua vida, ninguém estava lá. Ninguém conversou com Deus. Ninguém opinou com Deus para te escolher. Deus te escolheu sozinho no seu propósito. E ninguém também vai opinar com Deus para te reprovar. Deus te reprova quando você nega e você falha na missão que Ele te delegou. Por isso eu estou a te dizer uma coisa. Isso não é motivação para ti. Eu estou mesmo a te dar o Espírito. Estou a te dar o quê? O Espírito. Motivação vem e vai. Mas o Espírito vem para viver contigo. Para habitar contigo. Por isso eu estou a te dar o Espírito. Não aceita ninguém te parar. Não aceita ninguém brincar quando Deus te levantou. Não aceita ninguém te rejeitar. Não aceita ninguém te humilhar. Podes não ter carro. Se o ministério começou, começa a pegar fogo no ministério. Podes não ter casa. Ninguém começa ministério com casa. Ministério começa com relacionamento profundo com Deus. Ministério não começa com dinheiro. Ministério começa com relacionamento profundo. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Onde o mestre começou, manjedoura. Não havia chave de carro, não havia chave de casa, não havia dinheiro. Lembraram dele com a oferta. Oh Pai, eu estou a falar para alguém. Se calhar querem paralisar a tua vida, querem paralisar o teu ministério. Não pare, avança. O mar pode ser grande, mas a vara na tua mão vai fazer diferença. Aleluia. Amém. Como hoje é dia de impacto, aponta aí. O primeiro passo para receber o impacto, a impactação. Ensino. É o quê? O primeiro passo para receber a impactação é o ensino. É o quê? Ensino. É o ensino. O primeiro passo para receber a impactação é o ensinamento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Segunda de Pedro capítulo 3, no seu versículo 18. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Apontou? Segunda de Pedro capítulo quê? 3, versículo 18. O tipo de ensino que nós recebemos determina o tipo de vida que viveremos. Todo ensino tem a sua dimensão. Qual é a fonte e classe do ensino que você ouve? Especificamente quero te ditar alguns tipos de conhecimento que, se calhar, enquanto você vive na terra, você tem se alimentado desses tipos de conhecimento. E algumas vezes, alguns tipos de conhecimento bloqueiam a tua vida. Toda pessoa que não opera e não crê na operação vai criar uma geração que vai reprovar a operação. Por isso, nunca enquadre alguém naquilo que você não crê. Nunca enquadre alguém naquilo que você não crê. Ensina o que você crê, o que você vive. Se você não vive milagres, não seja hipócrita em falar de milagre enquanto você não pode provar. E muitos só reprovam os milagres porque quem lhes ensinou não lhes levou nessa dimensão. E por causa da frustração de longos tempos de sacrifício que não tiveram êxito, por isso é que hoje estão a maltratar quem Deus lhes chamou para operar isso. Deixa eu te dizer, se você não for chamado para fazer algo, tenha humildade suficiente para reconhecer quem for chamado e pelo menos para você colher da atmosfera dessa pessoa. Ok, o primeiro tipo de conhecimento dentro do ensino é o conhecimento geral. Marcos capítulo 1, versículo 20 ao versículo 24. Falei Marcos, Mateus capítulo 20, versículo 24. Capítulo 1, versículo 20 ao versículo 24. Conhecimento o quê? Geral. No conhecimento geral, todo mundo que está aqui
é do conhecimento geral que nós crescemos com ele. O teu corpo obedece à lei do conhecimento geral. Quando você cresce, o teu corpo leva-te a engatinhar. E depois o teu corpo leva-te a marcar o quê? E assim se tornas o que és hoje, adulto. Então, conhecimento geral é tudo sobre o comum. É tudo sobre o quê? O comum. E a Bíblia nos apresenta tudo sobre esse conhecimento. O que é comum. O segundo tipo de conhecimento, o conhecimento natural, a revelação da natureza. Conhecimento que é natural, que é a revelação de quê? Natureza. A revelação da natureza em todo o seu domínio. Vamos pegar o terceiro tipo. Outro dia defino todos. Terceiro tipo de conhecimento, conhecimento científico. É do conhecimento científico onde hoje nós conseguimos ter classe para fazer as coisas na terra. O saber falar, escrever, expressar-se. A ética, o valor da vida. Alguém está aqui? Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Temos o quarto tipo de conhecimento, que é o conhecimento sobrenatural. Conhecimento que é? Sobrenatural. É aqui onde o ministério desenvolve-se. Ministério não desenvolve-se com conhecimento científico. Isto é, 95% da expressão do conhecimento do ministério é sobrenatural. 5%, 2,5% natural e 2,5% científico. O 2,5% científico é aquele que coloca a organização administrativa. E o 2,5% natural é aquele que coopera no bom andamento da igreja. Isto fora, porque a arca, quando foi construída e foi betumada fora e quê? Sim, o betume de fora é para quem está fora para ver a igreja. Qual é a imagem que passamos da igreja? O betume de dentro é para nós que nos edificamos sempre. Alguém está aqui? Diga obrigado, Jesus. Diga Deus é bom. Diga Satanás não presta. Sim, então depois do ensino vem a segunda chave ou fase. Chama-se libertação. Diga libertação. Libertação. Atos capítulo 9. João capítulo 8, versículo 36. Libertação. João 8, 36. Atos capítulo 9. Libertação. Você sabe que muitos ministérios só não prosperam porque foram consagrados sem passarem na libertação. E quando você não é liberto e é levantado, você vai exercer o ministério mesmo tendo o espírito da família a te combater. E quando o ministério é exercido com combate do espírito da família, o ministério não desenvolve. Todos os dias você vai trabalhar como elefante e vai escolher como formiga. Você vai se esforçar muito e não haverá produtividade. Por isso, a primeira libertação para o alcance do impacto ou da impactação é a libertação do conhecimento que aprisiona a nossa alma. Matar os bois. Existem tipos de conhecimento que bloqueiam a manifestação do poder de Deus. Por isso, toda pessoa que Deus lhe eleva, Ele faz crescer, Deus lhe retira de muito ouvir as pessoas. Existe um limite que Deus impõe e coloca no teu espírito para o bem do teu crescimento. Você não vai desejar ouvir todas as pessoas. O teu ouvido saberá quem? Existem pessoas
Existem pessoas que bloqueiam os outros. O que ele fala bloqueia a tua vida. Por isso, tome cuidado com o que você ouve. Onde inclina-se a nossa alma, ali ditará os resultados do nosso corpo. Alguém está aqui, diga amém. Amém. Diga obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Depois da libertação do conhecimento que aprisiona a nossa alma, precisamos ser libertos do laço familiar. Do laço o quê? Familiar. O espírito do controle. O espírito controlador. Olha, o reino espiritual é muito real. Não dê ouvido naquelas pessoas que falam à toa, não entendem as coisas. Epilepsia não se resolve com conversa. Feitiçaria não se resolve com conversa. Psicólogo algum tem capacidade de resolver feitiçaria. Psicólogo algum tem capacidade de resolver tala. Coisas espirituais resolvem-se que? Espiritualmente. E Deus te ungiu não para ficar nas conversas, é para resolver problema. Não te metas em debates que não te ajudam a crescer. Não perca tempo em debater algo que você pode provar na real, na vida, na prática. Diga aleluia. Deixa eu te dizer, toda pessoa que não passa na libertação não entende a revelação. Diga, toda pessoa que não passa na libertação não entende a revelação. A vida de Paulo é um exemplo vivo do que a libertação faz na vida do homem. Vamos olhar na Bíblia algo extraordinário. Depois da libertação de Paulo, o que é que a Bíblia diz? Caíram escamas nos seus. Essa escama é que? Escama da serpente. Porque a geração de Paulo, ao confessar em Gálatas, a geração de Paulo, os pais de Paulo serviam às serpentes. Aquilo era a sua tradição. Por isso, Paulo, depois da libertação, consegue ver com profundidade as coisas de Deus. Enquanto não fores liberto, saiba que terás bloqueio na realização do teu propósito. Não importa quão limpo ou quão sujo é o coração do homem, todo homem precisa de libertação. Não importa quão bom você é, até não é sobre a bondade que revela o Espírito. Há pessoas boas, mas que têm demônio. Por isso, nenhuma das nossas boas obras é a aprovação da salvação. Porque nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela... Diga obrigado, Jesus.